Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um site minimalista. Dá só uma olhada no site que a gente vai criar até o final desse vídeo. Bonitão, né? E se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Diogo, eu sou web designer aqui na Escola de Sites e um prazerzão novamente estar trazendo mais um conteúdo aqui para vocês. E para fazer esse vídeo eu separei ele em alguns tópicos. Primeiro tópico, coloca aí na tela, Chico. Referências de designs minimalistas. A gente vai dar uma olhada aqui em como é que tá o mercado de designs desse tipo, o que a galera tá fazendo na prática. Segundo tópico, como funciona um design minimalista. Vou falar aqui boas práticas para vocês terem em mente na hora de implementarem um design minimalista. E o terceiro tópico e último desse vídeo é a implementação do nosso site. Na prática, eu vou mostrar para vocês como fazer tudo. E por que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês? Primeiro motivo é porque o minimalismo ele já é uma tendência consolidada, né? Se você olhar qualquer design por aí, seja do seu celular, seja de alguma coisa que você vê no computador, praticamente tudo segue esse conceito minimalista. Se vocês verem como o Google faz as artes deles, como são a logo das coisas, dá uma olhada na logo do YouTube mesmo, que você está vendo esse vídeo aqui em cima ou aqui desse lado. Acho que é aqui. Então já é uma tendência consolidada que a maioria das marcas hoje em dia usa e é vista inclusive como algo muito moderno, né? Algo muito atual. O segundo motivo para você deixar o seu site minimalista é porque ele vai carregar muito mais rápido, né? Uma vez que você seleciona bem quais elementos você quer colocar ali e não simplesmente sai jogando foto de um monte de coisa, um monte de elementos aleatórios ali. Se você não fizer isso, com certeza o seu site vai ficar mais leve e carregar mais rápido. E um site que carrega mais rápido é melhor posicionado no Google, os usuários acessam ele e tem uma experiência melhor, né, por conta da velocidade, então é só alegria. E o terceiro motivo, tudo esse vídeo aqui eu separei em três, basicamente. Fui minimalista até no roteiro. O terceiro motivo é que se você seguir da forma correta, como eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, seguindo as boas práticas, você seguir uma estratégia de design minimalista vai ajudar muito a você evitar erros que muita gente comete na hora de criar um design. Uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, ela vai colocar um monte de coisa que ela acha bonita e no final das contas vai ficar meio estranho e um leigo não vai saber dizer por que tá estranho, por que tá feio visualmente, né? Tudo bem que o feio é muito relativo, né? O belo é muito relativo, mas nesse vídeo eu vou te mostrar que até no design existem alguns princípios, algumas regrinhas que além de deixarem mais fácil na hora da implementação, vão deixar a percepção de beleza do seu site mais elevada. Então agora bora lá para a tela para a gente começar o conteúdo desse vídeo, né? Então o primeiro tópico que eu separei aqui são 3 referências de designs minimalistas. A primeira referência é essa aqui, esse site aqui que eu e a Bia lá no começo do ano, a gente fez um vídeo no final do ano, na verdade, do ano passado, começo, né? A mesma coisa. Aquele período ali de janeiro, a gente fez um vídeo sobre tendências de design para 2025. Uma das tendências foi o minimalismo, inclusive depois que esse vídeo aqui acabar, confere lá esse vídeo que está muito interessante. E uma das tendências foi o minimalismo e lá a gente pegou alguns sites premiados, inclusive, por essas grandes empresas como Elementor, que fazem competições aí anualmente para ver qual é o melhor site, né? E a gente pegou esse site aqui, que foi um site premiado, e ele usa muito essa tendência do minimalismo. Se você olhar aqui bem, ele tem uma paleta de cores bem definida, né? Então aqui a gente consegue já bater o olho, já consegue identificar todas as cores que são usadas nesse site, são apenas 3, que é o preto, o branco e o laranja aqui para dar um contraste nos botões e nos textos. Se a gente descer aqui um pouco mais, você vê que ele mantém uma consistência muito grande no design aqui, ó. A gente vai descendo aqui, ó, aí tem esses desenhozinhos aqui, ó, no canto, que por mais que sejam frufrus, né, eles não deixam de ser minimalistas também, né? Eles estão aqui, ó, só o traçado das pessoas, e aí ele vai contando a história aqui para você, ó, vai meio que guiando o seu olhar para aonde você tem que olhar, né?
E aqui do lado também tem os textos que também são bem curtos, né? São bem direto ao ponto. Se você notar, a pessoa que fez esse site foi minimalista até nos textos. Isso aqui é muito importante também, né? Porque não adianta nada você entregar um design todo bonitão lá para o seu cliente e no final das contas ele quer colocar uma redação de como é que foi a vida dele no site. Vai acabar quebrando o seu design inteiro, né? Então até nos textos a gente tem que pensar nessa questão do minimalismo, porque ele afeta muito o design. Ó, e só para contextualizar vocês, que eu nem expliquei aqui antes, mas para quem talvez estava numa caverna e nunca ouviu falar do termo minimalismo, o que significa, né? Eu joguei aqui no Google e ele me deu a primeira resposta aqui: princípio de reduzir ao mínimo o emprego de elementos ou recursos, né? Então vem muito dessa característica de colocar o mínimo possível, ou em outras palavras, colocar somente o básico, mas o básico que funciona. Trazendo para o ramo do design, ele é um design que ele precisa ser muito estratégico, ele precisa ser muito bem pensado antes de ser implementado aqui no site, porque você tem que selecionar quais informações você vai colocar e fazer um filtro de quais informações são importantes e quais informações são essenciais. Coloca aí, Chico, até na citação do vídeo. Coloca assim: no design minimalista é importante você filtrar as informações importantes das essenciais, beleza? Então por isso que o design minimalista ele tem esse caráter mais estratégico que funciona muito bem no final das contas, né? As pessoas gostam de não ter aquela poluição visual, gostam de um design onde você sinta paz, né, na hora que você olhe, e esse é muito o que um design minimalista quer transmitir quando ele é bem feito, quando ele é bem pensado. E esse site aqui, você percebe, muitas vezes o minimalismo ele é associado com a cor branca também, mas esse site aqui ele quebrou um pouco isso, se você perceber. A maioria dele ele usa um tema branco, mas se você olhar aqui para baixo, ó, também tem umas seções pretas e o site inteiro poderia ser preto sem nenhum problema, tá? O minimalismo não está associado necessariamente a white mode ou algo do tipo relacionado a coisas claras. Ele está relacionado realmente a quantidade de informações estrategicamente selecionadas. O próximo site que eu separei aqui para vocês de referência é um site conhecidíssimo que é ninguém mais, ninguém menos do que a Apple. Peguei aqui o site da Apple do iPhone 16 Pro e eu não tenho total certeza dessa informação que eu vou falar aqui para vocês, mas eu colocaria até talvez minha mão no fogo por essa informação aqui, que foi a Apple que criou toda essa tendência, que trouxe essa tendência do minimalismo para os dias atuais, para a maioria dos designs que a gente vê por aí, né? Novamente, não tenho certeza absoluta se foi a Apple, mas eu tenho assim uma suspeita muito grande, porque se você reparar, né, se você for parar para pensar como que a Apple foi dominante nesses últimos anos aí, desde até antes do lançamento do iPhone, ela já era dominante na indústria de tecnologia, né, de tendências de design, ela sempre foi muito revolucionária e ela sempre trouxe esse caráter mais minimalista nos designs aqui, ó. Então eu estou passando aqui na página da Apple, você vê que é uma página que foca muito em textos curtos, simples e direto ao ponto também, né? Então aqui, ó, eles até quando vão colocar um texto, eles não colocam muitas cores nesse texto ou até muitas informações. Esse texto aqui, se a gente fosse juntar ele daria um textão, né? Só que aí eles preferiram dividir ele para manter a consistência visual aqui da página, né? Descendo um pouquinho mais, ó, e essa página aqui é um exemplo de página Dark Mode, quebrando aí um pouco os padrões de White Mode do minimalismo. Essa página aqui, ela é praticamente, ó, deixa eu ver aqui, 100% Dark Mode, mas seguindo muitos dos princípios do minimalismo, beleza? Ó, você vê aqui os espaçamentos também, é uma característica bem presente do minimalismo. Olha o tamanho desse espaço e olha o tamanho desse outro espaço aqui embaixo, trazendo um respiro muito grande entre as seções. Normalmente, nos sites que não seguem uma linha tão minimalista, eles não vão querer dar um espaçamento tão grande entre as seções. Geralmente é algo mais curto, né? Só que no minimalismo a gente gosta desse respiro, a gente gosta dessa paz visual, né, que transmite.
Então, quando bem aplicado, funciona muito bem e uma das características é a gente colocar esses espaçamentos muito grandes aqui, ó. Então, vou até abrir outra página aqui do iPhone 16, que no vídeo que eu fiz com a Bia a gente mostrou o iPhone 16, que é uma página em White Mode. Também gostei bastante dela aqui, ó. Você vê aqui textos bem curtos e direto ao ponto. Tem aqui, ó, uma seção inteira para ter só um celular no meio, ó, basicamente só o celular no meio. Olha o tanto de espaço que está sendo usado aqui para só colocar esse celular no meio, beleza? Então o espaço ele comunica muito também, né? Não é porque tem uma ausência de informação que está deixando de ser passada alguma coisa, né? Pelo contrário, o fato de ter muito espaço aqui do lado dá mais relevância para o elemento central aqui, que é o principal que eles querem mostrar, né? Que é o iPhone 16. Então, ó, descendo aqui um pouquinho mais, a gente vê aqui o uso de outra tendência, né? Que é o Bento Grid. Para quem não tá ligado também, Bento Grid, que a Bia fez um outro vídeo recentemente, como fazer um site nesse estilo de Bento Grid. A Apple é mestre das tendências aqui, ó. Se eu fosse citar para vocês aqui, ó, só nessa imagem já tem mais duas tendências, que é a das cores doces, essas cores aqui lembrando doce de criança, e também as de tipografia expressiva, né, usando essas fontes muito grandes. Tudo isso está muito em alta em 2025, mas não quero entrar muito em detalhes aqui não, porque senão vai fugir muito do assunto do vídeo, né? Se vocês quiserem saber mais, novamente recomendo assistir o meu vídeo lá com a Bia, que ficou muito massa, beleza? Mas vocês viram aqui como a Apple é minimalista e não é de agora, já é de muito tempo. E se você não reparou isso, começa a reparar nos designs, a maioria dos designs que você vê por aí, tanto da Apple, quanto do Google, quanto da Microsoft, são designs mais simples, né? Mais simples e diretos. E o último aqui da nossa referência que eu separei é o da Hannah Franklin. Não sei se vocês conhecem a Hannah Franklin, mas ela é uma infoprodutora brasileira aqui do Brasil. Ficou meio pleonasmo, né? Brasileira aqui do Brasil, mas é uma infoprodutora e eu quis trazer ela aqui porque todas essas outras referências foram de sites gringos, né? Mas mostrar também para vocês que aqui no Brasil também está sendo bem implementado essa tendência, né? Então, essa aqui é a página, esse aqui foi um evento que ela fez há um tempo atrás e dá só uma olhada em como o design dessa página ele é clean, ele é um design muito limpo, né? Apesar de terem alguns frufrus aqui, ó, por exemplo, essa barrinha aqui eu achei ela bem charmosa aqui. Por mais que ele seja clean, ele não perde o estilo dele, né? Ele ainda tem um charme bem grande nesse design aqui, ó. Se você olhar o fundo aqui também tem esses quadriculados aqui que ficou bem legal. Mas ó, descendo aqui para baixo, você vê que é um design bem direto ao ponto, com poucas cores escolhidas também, ó, preto, branco e laranja, coincidentemente as mesmas cores lá do primeiro site que eu mostrei para vocês. Não é um site que é cheio de elementos, que você bate o olho e não sabe para onde olhar, pelo contrário, ele está muito bem segmentado e muito bem dividido. Eu achei essa página muito bonita, não é à toa que eu tenho ela salva aqui nos meus designs e trouxe ela aqui para vocês para mostrar também que não somente lá fora essa tendência está sendo usada, mas na verdade é uma coisa do mundo todo, né? E você vê também que essa página ela passa bastante, pelo menos para mim, eu não sei se para vocês, mas para mim passa bastante confiança, né? Porque quando a gente tem um design bem feito, isso subconscientemente para a gente traz uma confiabilidade, né? Traz esse elemento de não, beleza, aqui eu posso confiar porque é uma empresa profissional. Com certeza você já estava andando aí pela sua cidade e viu uma placa com uma logo completamente estranha e nada a ver, pelo menos eu reparo muito isso, fico reparando nas logos, nas fontes, nas tipografias. Talvez isso seja um pouco coisa de doido, tá? Não sei, coisa de web designer maluco. Mas é muito engraçado, quando você começa a estudar isso, você começa a reparar isso em todos os lugares que você vai e você vê como uma logo boa ou como um design bem implementado faz diferença. Quando você vê aquela loja que está sem identidade visual nenhuma, você já começa a achar estranho. E o contrário também é válido, né? Quando você vê uma loja, uma marca
com um posicionamento muito bem definido, muito bonita visualmente, você já começa a confiar mais naquela marca sem nem ter falado nada, sem nem conhecer o trabalho deles. Então essa é a importância de você ter um bom design, né? E você ter conhecimento nessa área, né? Então finalizamos a primeira parte desse vídeo, vimos aí as referências, vimos como o design minimalista ele tá em alta no mundo, né? Tanto na criação de sites, quanto nas logos, quanto em praticamente tudo que você vê nessa vida. E agora a gente vai entrar aqui no segundo tópico, que é como funciona um design minimalista. Beleza? Vou até mudar a cor para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar legal. Só para vocês entenderem que é o segundo tópico. Cadê? Muda, meu filho. Pronto, agora foi. Azul tem cara de 2, né? Tem cara de segundo tópico. Então, o que a gente vai ver aqui nessa segunda parte do vídeo? Uma frase importante que eu anotei aqui que eu acho legal, que eu já falei essa frase aqui nesse vídeo, mas anota ela aí que ela é legal até para sua vida. Eu mesmo uso essa frase na minha vida várias vezes, principalmente quando eu tô querendo arrumar meu quarto, desapegar de coisas aqui da minha casa. Eu sempre olho alguma coisa e eu penso, caraca, e se eu usar isso aqui um dia? Sei lá, você tem um negócio que você não vê há 5 anos e você pensa, meu Deus, mas se eu não posso jogar isso aqui fora porque vai que um dia eu preciso. Então, é importante você saber separar o importante do essencial, que aí você vai conseguir se livrar das coisas aí na sua casa. Mas também não quero fugir muito do assunto do vídeo, apesar de já ter fugido, né? Voltando aqui para a parte do minimalismo, o que é importante, né? Eu vou apagar essa frase aqui, nem era para ela estar no roteiro. O que é importante aqui? Ou o que é essencial, né? Aí agora vai ficar esse questionamento aí ao longo do vídeo, né? O que é essencial você saber sobre como funciona um design minimalista? Então, a primeira coisa, antes de você saber de tendências de design, é você entender os princípios. Existem alguns princípios de design, não vou abordar todos aqui, mas os mais importantes, os mais essenciais, agora pronto, não vou poder falar importante mais ao longo desse vídeo. Mas os mais essenciais que eu separei aqui são esses aqui. Primeiro deles, hierarquia visual. O que é isso? Basicamente é você saber distribuir os elementos na tela para a pessoa entender o que é mais importante e o que não é. Vamos voltar aqui, por exemplo, na prática de um caso que eu tinha mostrado para vocês. Aqui tem uma hierarquia visual nítida. O que está acontecendo nessa hierarquia visual? A gente primeiro vai ler a headline, aqui que é a chamada principal. E por que a gente sabe que essa aqui é a chamada principal? Porque ela está em cima? Também. O posicionamento também importa na questão da hierarquia visual. Mas uma coisa que define muito ela aqui é porque esse texto ele tá com uma cor mais escura do que esse outro aqui. Tá vendo que esse outro aqui tá mais cinza? Isso faz com que esse texto aqui ele tenha mais relevância do que esse texto de baixo. Outra coisa que faz a hierarquia visual funcionar nesse caso é o tamanho da fonte. Essa fonte aqui ela é maior, então ela é entendida como mais importante. Se você vê, isso aqui acontece em todos os designs, né? Por exemplo, esse título aqui, ele é tido como mais importante do que esse aqui. Por quê? Porque ele está em cima, primeiramente, e depois porque ele está mais escuro do que esse outro e maior também. Ó, por exemplo, entre esses dois aqui, qual você acha que é o mais importante? É esse preto aqui. Por quê? Porque tem uma hierarquia visual sendo aplicada aqui. Outro princípio de design que você precisa dominar antes de aplicar qualquer coisa minimalista: os espaços em branco. Eu falei aqui quando eu estava mostrando para vocês como o espaço em branco ele é dominante no design minimalista. Ó, dá só uma olhada nesse espação aqui, ó. Olha o tamanho da divisão que tem entre uma seção e outra. Se a gente olhar nesse outro design aqui, ó, tudo é muito espaçado também. Então você precisa entender esse conceito dos espaços em branco e em preto também. Quando a gente fala em branco, significa que eles são vazios, tá? E não necessariamente em branco. É porque eles causam esse espaçamento e esse espaçamento tira aquela sensação de que tem muita coisa aglomerada, beleza? O próximo conceito aqui que você precisa entender é o da consistência. Isso aqui qualquer design precisa seguir. Então o que é a consistência? Basicamente, quando a gente setou um padrão aqui em cima, por exemplo, aqui no começo do site, setamos que
vamos usar cores pretas, cores brancas e um laranjinha aqui para destacar. Então essa consistência ela é esperada ao longo da página. Seria muito estranho se do nada aqui na página eu colocasse um elemento vermelho aqui, ou um elemento rosa, ou um elemento em arco-íris aqui, do nada, não estaria harmonizando com o nosso design, né? Então, a consistência, ela é um elemento muito importante, não significa que você não pode usar coisas coloridas na sua página. Por exemplo, se você for ver aqui a página da Apple, aí eles mesmo têm aqui, ó, eles estão usando coisas coloridas, mas isso aqui já foi setado ao longo do próprio design aqui, ó. Você entra na página, você já tem aqui essa aplicação sendo usada e ela é consistentemente distribuída ao longo do conteúdo, beleza? De toda a página aqui, eles continuam usando isso e é por isso que funciona, é por isso que fica agradável visualmente. O próximo princípio de design que você precisa entender é o princípio do contraste. E o que é o princípio do contraste? Ele é, basicamente, você tem uma diferenciação nítida entre elementos e principalmente nas cores, né? As cores elas precisam ter um contraste visual para que seja legível, para que a pessoa consiga de fato diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Então, ó, aqui é um contraste mais, não tem exemplo de contraste melhor do que esse, que é o branco com o preto. Quando você coloca um elemento branco atrás de um elemento preto, ambos naturalmente destacam um ao outro. Eles são literalmente opostos, mas a gente pode fazer esse contraste com outras cores, por exemplo. Ó, se a gente vir aqui nesse site aqui da Adobe, o color.adobe.com, você consegue ver qual cor se contrasta uma com a outra, né? Então aqui, ó, o amarelo, o exato oposto do amarelo é o azul e o exato oposto do vermelho é o verde. E aí você consegue fazer essa brincadeira. Claro que no minimalismo a gente vai, na maioria dos casos, usar o branco e o preto, que eles são predominantes, né? Já que eles são cores mais neutras, cores que são mais imparciais, né? Então a gente vai querer usar mais essas cores, mas lembra sempre de usar o princípio do contraste para que o seu design fique claro e que as pessoas consigam entender. E o próximo e último conceito é o conceito da usabilidade. O conceito da usabilidade basicamente diz que a gente precisa que o nosso design seja utilizável. Não adianta ele seguir todos os mandamentos, né, os princípios, sendo que ele não é agradável para o usuário final. Então a gente tem que pensar na usabilidade também. Uma forma de melhorar a usabilidade é, por exemplo, quando você passa um mouse no botão, ele tem uma animaçãozinha aqui, ó. Esse aqui, ele ficou até bem caprichado. Eles colocaram esse reflexo passando, né, quando você passa o mouse. Isso aqui melhora muito a usabilidade porque você sabe que tem alguma coisa ali quando eu clico nesse botão, não é simplesmente quadrado aleatório que eles colocaram aqui. Então pensa nessas questões de usabilidade, de contraste, de consistência, de espaços em branco, antes de tentar aplicar qualquer tendência, e seja ela minimalista. Essas aqui eu coloquei elas mais focadas para o minimalismo, né? Mas isso aqui você vai aplicar em todos os designs possíveis, em todos os sites que você for criar na sua vida, beleza? E não só sites também, se você for fazer um cartaz para divulgar os bolos da sua mãe, você vai também usar esses princípios de design. Agora, entrando aqui na parte mais detalhada sobre o minimalismo, passados os princípios, né? Eu separei aqui em 3 categorias principais que você precisa se preocupar ao implementar um design minimalista. O primeiro deles são as cores. E vou colocar os 3 tópicos aqui só para vocês ficarem a par, né? A par, palavra bonita. Pra vocês ficarem ligados. O primeiro deles são as cores. O segundo são os elementos visuais. E o terceiro é a estrutura e espaçamento. Eu vou destrinchar cada um deles aqui com vocês agora, beleza? Então, aqui na parte das cores, o que a gente tem de predominante? Então, a gente já viu aqui que a gente precisa usar tons mais neutros como base, tá? Não necessariamente você precisa usar sempre essas cores e somente elas. Você pode usar ali uma outra cor de destaque, no máximo 2, tá? Inclusive, já é o spoiler para o próximo tópico, mas os tons neutros é sempre branco, cinza e preto. A próxima dica aqui, ou boa prática relacionada às cores, é você aplicar no máximo
de 1 a 2 cores personalizadas. Então você viu aqui na paleta que a gente colocou, que esse designer aqui, ele colocou a paleta dele como branco, preto e laranja. Então ele usou uma cor a mais para dar os destaques, beleza? Já a Apple aqui, se eu não me engano, eles usaram 2, ó. Mas é bem distribuído ao longo da página, de modo que não fique pesado. Então é o azul e o rosa, se eu não me engano aqui, ó, o rosa. E aonde que você vai usar esses destaques, né? Essas cores, beleza, gostei, eu gosto muito da cor verde, Diogo. Quero usar ela no meu design minimalista. Aonde que eu vou usar? Você vai usar ela principalmente nesses elementos aqui, em botões, em palavras-chave, como títulos, né? Em ícones e em alguns cards. Só nesses? Não, obviamente você pode usar onde você quiser. Mas esses aqui são os elementos principais que a gente usa para destacar, né? Afinal, são cores de destaque, então a gente quer destacar coisas importantes da página, né? Como os botões, as palavras-chave, os ícones, coisas que a gente quer que a pessoa bata o olho, né? Que o nosso usuário final perceba. Fechou? Então, passado essa parte das cores aqui, vamos falar agora de alguns elementos visuais. Então aqui nos elementos visuais, a gente vai querer usar um estilo mais flat. Então aqui, ó, estilo flat. O que é o estilo flat? É um estilo sem muitas texturas, né? Sem muitos efeitos exagerados. Outra coisa, eu vou até dar um exemplo aqui para vocês de estilo flat. Essa logo aqui da Apple com esse cadeadozinho é um exemplo de elemento flat, né? Você tá vendo que ele é bem liso, né? Acho que uma tradução boa seria essa, elementos mais lisos. Se a gente vê esse outro design aqui, ele é bem mais flat também. Tem até um site chamado Flat Icon, né? Que deve ser por causa disso. Olha só essas logos aqui de empresas famosas, né? A maioria delas segue praticamente a mesma linha, né? Todas são mais arredondadas, todas têm poucos detalhes assim, fora uma outra que é mais diferentona, mas a maioria das empresas grandes, elas são mais simples, né? São mais flat, acho que é essa palavra, não tem uma outra forma de falar, né? Mais lisas. Quanto aos elementos visuais relacionados a imagens, a gente vai evitar imagens com efeitos visuais muito fortes, ou então cores muito saturadas. E você já deve saber o porquê, né? Porque não adianta nada, a gente tem uma página toda na base das cores neutras ali, e aí do nada chega uma imagem toda colorida ali, quebrando o nosso design. As imagens são grande parte do site, né? Grande parte de um design, então muita cautela, muito cuidado ao usar eles. Outra coisa relacionada aqui aos elementos visuais são as sombras e os gradientes. Esses você precisa ter muito cuidado ao usar. Não é muito comum que a gente veja gradientes ou veja sombras. Para quem não sabe, gradiente é uma transição entre cores, né? Então, você passar de uma cor para outra em um texto, por exemplo, isso não é tão comum, apesar de a própria Apple já ter feito aqui, né? Nesse aqui, cores doces, é um gradiente, mas ele tem que ser usado com muito cuidado, muita cautela, senão ele pode quebrar o seu design se ele for mal aplicado. E por fim, aqui nos elementos visuais, evitar estilos Memphis, ó, evitar Memphis e elementos flutuantes. Se você for usar, usa de forma sutil. Para quem não sabe, Memphis é isso aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Agora, Memphis. Apareceu um jogador. Memphis Design. Isso aqui são Memphis, beleza? Olha essa sala aqui que massa, toda no estilo Memphis. Mas você percebe que ela é o oposto do minimalismo, né? Pelo menos aqui na parte das paredes, até que na decoração, na escolha dos móveis aqui, ela está sendo mais minimalista. Mas na decoração da parede, tá totalmente fora, né? Olha esse estilo aqui. Então é um estilo mais de coisas espalhadas, né? mais doidas. Então, toma cuidado ao usar esse tipo de estilo de design aqui numa página minimalista, senão você pode acabar confundindo tudo. A outra parte aqui que você tem que saber é na questão da estrutura e espaçamento. Então, na estrutura e espaçamento, você sempre vai ver um design maior, com grande espaço de respiro, né? Então, ó, grande, respiro grande,
Ficou estranho, né? Respiro grande, espaço de respiro entre os elementos. Igual eu tinha mostrado para vocês lá, o quanto de espaço em branco que tem entre os elementos. E outra recomendação aqui é que cada seção tenha 100 VH de altura da tela. Para quem não sabe, VH é a sigla para View Height. Acho que tá certo, né? View Height. E o que significa isso? Significa que a altura da seção está ocupando 100% da tela. Então deixa eu ver se eu acho um exemplo para vocês aqui. Ó, essa aqui é uma seção com 100% de View Height. Por quê? Porque eu não consigo ver a outra seção aqui embaixo, a seção que está aqui, ó, eu não consigo ver ela nesse espaço da tela. Eu tenho que descer a minha tela. Inclusive ficou até bugado aqui porque eu acho que eu dei zoom. Deixa eu tirar esse zoom aqui. Enfim, tá meio bugado aqui, eu acho que é meu navegador, que tá meio pra direita. Mas, só para vocês entenderem, View Height, então, é quando a altura da seção, ela tá ocupando todo o preenchimento aqui da tela e não mostrando a seção de baixo. Isso é muito, muito comum nos designs minimalistas, tá? Então, não é uma regra, mas se você quiser uma dica para você manter o respiro grande entre os elementos, coloca o 100% de VH na seção, que inclusive eu vou mostrar para vocês agora nesse próximo tópico como fazer. Enfim, mudamos a cor aqui, significa que a gente finalizou mais um tópico. Nesse tópico aqui, ó, você entendeu como funciona todo um design minimalista, né? Te falei dos princípios, te falei das cores, dos elementos, da estrutura. Espero que você esteja anotando tudo isso aí, porque vai ser muito importante você entender todos esses conceitos agora na prática, beleza? E agora a gente vai para a prática, que é o terceiro tópico desse vídeo, que é como implementar isso aqui no site. Então bora lá? Tô com uma página aqui que eu criei para esse vídeo aberta com o WordPress instalado e também já com Elementor instalado aqui, ó. Vocês verem aqui no lado tá escrito aqui Elementor. E isso aqui é tudo que você precisa para ter um site no ar. Aí você pode estar se perguntando, Diogo, mas eu acabei de cair de paraquedas aqui no canal. O que raios é o WordPress? O que raios é Elementor? Como que eu faço para ter um site no ar? Calma que eu vou te explicar tudo. Não em detalhes nesse vídeo, porque o foco desse vídeo é falar mais do design minimalista, mas vou te explicar como que eu cheguei até aqui nessa página e também como usar essa ferramenta aqui, que é o WordPress Elementor, para que você consiga fazer um site na prática. Mas se você quiser uma explicação detalhada de como é que funciona o WordPress Elementor, por que é a melhor ferramenta para a criação de sites nos dias de hoje, pelo menos na data que eu estou gravando esse vídeo, 2025, por que é a ferramenta mais profissional e mais fácil de usar e mais amplamente usada, que tem mais suporte no mundo. Se você quiser saber tudo isso, tem vários vídeos aqui no canal. A Bia fez um vídeo aí que eu vou deixar para vocês de recomendação também. Esse vídeo aí é o que está aparecendo na tela agora, vou deixar ele aqui no card para vocês ou então na descrição. Mas uma explicação aqui de como que eu cheguei até aqui. Então, o que você precisa primeiramente para você ter isso aqui, ó, no ar? O que é isso aqui? É um domínio. Você primeiro, para ter um site, qualquer site que seja, você precisa ter um nome ou um endereço para que esse site seja acessado. Então, basicamente, duas coisas que você precisa em um site: domínio e hospedagem. Domínio é esse nome aqui, que eu tinha falado para vocês, e hospedagem é onde o conteúdo dessa página aqui que a gente vai criar vai estar armazenado. E essa hospedagem vai determinar a velocidade do nosso site, vai ser grande responsável pela velocidade do nosso site. E é por isso que a gente precisa escolher uma hospedagem de qualidade. E a hospedagem que a gente tem para recomendar para vocês hoje aqui é a da Hostinger. Agradecimentos especiais a Hostinger por estar patrocinando esse vídeo, por estar fazendo esse vídeo ser possível. São graças a eles que a gente consegue trazer conteúdos quase que diariamente aqui para vocês sobre criação de sites, né, conteúdos relevantes, atualizados. E também a Hostinger é a empresa que a gente recomenda para os nossos clientes nos projetos internos que a gente faz aqui na Escola de Sites. Então, vou acessar aqui agora a página da Hostinger. Se você clicar pelo link que está aí na descrição, você vai conseguir cair nessa tela aqui que eu estou mostrando para vocês. E descendo um pouquinho mais aqui,
você vai ver que não é simplesmente contratar uma hospedagem, beleza, quero contratar uma hospedagem, não é igual comprar água, que é tudo igual, né? Se bem que tem umas águas diferentes aí, né? Mas a maioria das águas são iguais. Aqui no caso da hospedagem, tem algumas diferenças entre cada plano de hospedagem. Cada plano aqui vai ter uma diferença na questão de robustez, ou seja, na capacidade dele, que ele aguenta, e também na velocidade, né? Na velocidade de carregamento. Então, se o seu projeto é mais tranquilo, se você está fazendo um servidor de testes para seguir esse vídeo aqui comigo, pode ir de plano single tranquilamente, tem um custo-benefício ótimo para vocês, R$ 8,99 por mês, isso aí não dá nem um chocolate. Esses dias eu paguei R$ 8,99 numa barra de chocolate aqui do lado da minha casa. Eu acho caro para barra de chocolate, né? Mas se você for comparar esse preço aqui para uma hospedagem que você vai conseguir ter o seu site no ar, fazer os testes que você quiser, esse preço aqui está bem acessível para uma hospedagem. E aí, se você quiser um plano mais robusto, já quiser colocar esse site no ar, para que as pessoas acessem, né? Novamente, o plano single, você vai colocar sim o seu site no ar, mas eu não recomendo que você divulgue ele, coloque num projeto de um cliente, porque é um plano pensado para iniciantes, né? Já o plano premium, aí sim você já pode começar a pensar em colocar num site de um cliente, já colocar em um projeto seu. Ele vai ter aqui um armazenamento de 25 GB SSD, o que é muito tranquilo para um armazenamento de um site. Um site não vai ocupar nem 1 GB na maioria das vezes, então 25 GB é muito tranquilo, ainda mais SSD, que é um armazenamento mais rápido ainda, né? E aí, passando aqui um pouquinho mais, tem o plano Business, que é um plano para empresas já, né? Não necessariamente para empresas, né? Porque business significa isso, né? Mas é um plano que tem uma potência de recursos um pouquinho maior, né? Aqui você vai conseguir colocar 50 sites e você vai ter 50 GB de armazenamento NVMe, que é uma espécie de SSD, só que ele é mais rápido ainda. Tem domínio grátis também, no plano anterior também tem domínio grátis, só no plano single que não tem domínio grátis. Então, você está contratando um plano de hospedagem, mas está vindo o domínio incluso, então você não vai precisar se preocupar com isso também. E o último plano aqui é o plano Cloud, que é um plano para quem já está querendo um servidor mais robusto, está trabalhando com lançamentos, está trabalhando com e-commerce, tem grandes acessos no site, vai de plano Cloud, que ele vai te atender bem. Fora isso, você pode também pedir um plano personalizado aqui para Hostinger, que eles conseguem te atender caso o seu site seja muito grande. No caso desse projeto em específico, eu iria aqui tranquilamente de plano premium, já que é um site minimalista, né? Pensando numa ocasião que eu divulgaria esse site para muita gente, né? Mas também nem tantas pessoas assim, eu iria de plano premium. Caso muitas pessoas venham a vir acessar o meu site, aí pode ir de plano business, que a diferença é bem pouca também, né? R$2 praticamente por mês. Lembrando, isso aqui tudo é pago anualmente. Aí você já poderia ir de plano business. E o processo de contratação é exatamente igual aqui em todos os planos. Você clica aqui em escolher plano, ele vai te levar aqui para o carrinho. Você coloca aqui quantos meses você quer. Eu vou colocar 12 aqui nesse caso. Vai colocar aqui o cupom de desconto, que é o nosso cupom. Para te garantir um desconto aqui, ó, já conseguimos R$28 de desconto. 10%, né? E vou clicar aqui em continuar. E aí aqui o processo é super simples de pagamento, igual qualquer outro pagamento que você faz online. Coloca aqui seu nome, seu sobrenome e tal, e depois continua aqui para o pagamento. Aqui você pode pagar tanto no Pix, quanto no PayPal, Apple Pay, Google Pay, cartão. Agora acho que nem tem mais boleto, né? Nem tem como pagar no boleto mais. Ah, aqui ó, tem um boleto como método adicional, mas não recomendo vocês pagarem no boleto se você quiser começar o seu projeto agora, tá? Pode ser que no boleto, pode ser não, com certeza no boleto vai demorar pelo menos um dia útil para o seu pagamento cair e você começar. Então paga no Pix aí ou no cartão que você já vai conseguir começar o seu site na hora. Beleza, agora vamos voltar aqui para o nosso painel WordPress, dado toda essa explicação de hospedagem, de como colocar um site no ar, né? Lembrando que todos os links vão estar aí na descrição da Hostinger que eu mencionei. E esse painel aqui eu já configurei ele todo antes de gravar esse vídeo para vocês, para ficar mais fácil o processo aqui. Então eu já instalei todos os plugins. Se eu vim aqui nessa aba de plugins, os plugins que você vai precisar para acompanhar o decorrer desse vídeo comigo vai ser o Elementor Pro
E esse outro rapazão aqui, ó, Elementor Add-on Elements. E para vocês acharem ele aqui na loja de plugins, né, você clica em adicionar plugin, vem aqui, ó, Elementor Add-on Elements, e é esse carinha aqui, ó, com esse símbolo aqui, EAE. Deixa eu até circular ele aqui, ó, EAE. Esse rapazão. E também já instalei aqui os temas, né? Se você vir aqui nessa parte de tema, tem aqui o Hello Elementor, que é o melhor tema para você usar para a criação de um site com Elementor, beleza? Esses outros aqui pode até excluir, mas vou deixar eles aí. Vai que a gente precisa voltar, por enquanto não vou excluir não. E agora se eu vim aqui nessa aba de páginas, eu já criei uma página aqui com o site que a gente vai criar nesse vídeo, beleza? Aqui, ó, essa é a página que eu mostrei para vocês lá no começo. Inclusive, ó, só porque eu fui mostrar para vocês agora, deu uma bugadinha aqui nos espaçamentos, mas isso aqui a gente corrige na hora que for implementar. Então a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em adicionar página. E aí eu vou colocar um nome qualquer aqui só para orientar, vou colocar minimalista 2 e vou clicar aqui em editar com Elementor. Você pode colocar início, pode colocar home, como ficar melhor para sua preferência. Logo de cara eu vou vir aqui nessas configurações da página e vou mudar o layout da página para a tela do Elementor, beleza? Depois clicar aqui em publicar para ficar essa tela branca aqui pra gente. E agora vamos começar a criação do nosso layout. Vou clicar aqui nesse maisinho e depois selecionar a opção Flexbox. Aqui eu vou selecionar essa primeira opção mesmo aqui e vou jogar dois containers aqui, ó. Então joga um aqui e depois duplica ele, beleza? Para ficar dessa forma aqui com dois containers. E aí eu vou alterar a direção deles para horizontal, para ficar um do lado do outro. E depois vim aqui nesse altura mínima e vou colocar em VH. Lembra que a gente falou do View Height, o VH? Então a gente já vai preencher ele aqui, ó. Se eu colocar em 100%, ele vai ocupar 100% da minha tela, independente de qual tamanho seja a minha tela. Se a minha tela for 13 polegadas, ele também vai ocupar 100% da tela. Então essa estratégia aqui é muito interessante, mas pelos testes que eu fiz, esse layout em específico ficou melhor com 80 VH, beleza? Então eu vou deixar aqui. A largura do conteúdo eu vou deixar em 1300 para crescer um pouquinho mais. E beleza, clicar aqui em publicar. E só para ficar claro para vocês, essa largura do conteúdo que eu mudei, ó, vou jogar uma imagem aqui só para vocês entenderem. Vou jogar outra imagem aqui, só para ficar mais visual, né? Essa largura do conteúdo é basicamente o tamanho do grid, né? Então se eu diminuo ela aqui, o grid, o limite da nossa página, né, que é essa parte aqui, ela vai diminuir, né, ou aumentar conforme eu mexo isso aqui, beleza? Então vou deixar em 1300, deixa eu excluir essas duas imagens que eu não vou usar elas necessariamente agora. Beleza, então para replicar esse layout aqui, basicamente eu vou usar elementos muito simples aqui do widgets muito simples, né? Isso aqui é uma logo que é basicamente um widget de imagem. Então vou pegar esse widget aqui, ó, imagem. Esse outro rapazão aqui é um widget de texto. Então, vou pegar aqui, ó, o widget de editor de texto, tá? Não é o widget de título, porque o widget de título não tem tantas personalizações assim. Esse aqui é melhor para fazer configurações como cores e deixar, por exemplo, somente uma parte em negrito. O outro aqui dá um trabalhinho a mais, então a gente vai usar esse editor de texto mesmo. E aqui, por fim, essa última parte aqui é o nosso formulário de captação. Então eu vou colocar aqui, ó, formulário de captação. Lembrando que essa página é totalmente fictícia, tá? Isso aqui é um modelo de página de captura, mas eu só estou usando ela porque é uma página comum, né? Muitas pessoas precisam de uma página de captura para captar os leads, né? Mas poderia ser qualquer outra página e nesse vídeo em específico eu vou focar muito mais na parte do design do que na parte de explicações técnicas de como funciona uma página de captura, de qual a estratégia por trás aqui, não vou focar muito relacionado a isso, beleza? Vou focar mais nos princípios de design que a gente abordou durante essa aula. E agora que eu vou personalizar, vou escolher uma imagem. Eu já upei todas as imagens que eu vou colocar que eu vou usar nesse vídeo. Então aqui ó, a logo. Vou clicar aqui em selecionar. Por enquanto vai ser só a logo que eu vou upar. Vou deixar aqui o estilo dela para esquerda, para ficar coladinho no canto. Agora eu vou passar esse segundo texto aqui, ó, que é domine a arte de criar páginas simples e elegantes com alta conversão.
vou colocar ele aqui e já vou vir aqui na aba de estilo e alterar a tipografia dele. Vou colocar essa aqui, ó, Lato, que é uma tipografia bem minimalista, né? Vou dar uma crescidinha aqui no tamanho da fonte, né? Vou botar ela aqui, ó, em 42. Aqui o peso eu vou colocar como leve e a altura da linha eu vou mudar aqui para EM e vou colocar em 1.1. Beleza? Fechou a parte da tipografia. Aqui na cor do texto eu vou mudar para preto, preto total, preto puro. E aqui o formulário de captação, que vai dar um trabalhinho a mais para a gente. Lembrando que aqui, como eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V na parte da chamada, né, da headline, ele copiou já aqui os negritos, né? Mas para você fazer isso seria muito simples. Você colocaria o texto aqui, né? Então, ó, pi, pó, pó, pó. E aí, se você quiser dar um negrito aqui no pó, 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 você seleciona ele aqui e coloca aqui, ó, negrito. Beleza? Seleciona esse Bzinho aqui que ele já vai. Mas deixa eu voltar aqui. Basicamente isso. Vou clicar aqui em publicar para não perder nada. E agora vamos personalizar nosso formulário. Aqui no formulário, eu vou primeiro vir nessa parte de rótulo aqui. Eu vou tirar, não quero rótulo. Aqui no nome, esse rótulo aqui, como a gente já desabilitou, não precisa preencher. Esse espaço reservado é basicamente o que vai estar escrito aqui dentro, né? Muita gente chama de placeholder também, né? Que é o nome em inglês. Então, você pode colocar aqui, ó, digite o seu nome. Aqui no placeholder do e-mail, digite o seu melhor e-mail. E aqui no widget da mensagem, eu vou tirar ele, não quero esse widget aqui com a gente. Aqui no nome, eu vou colocar a largura da coluna em 40% e o e-mail eu vou colocar como 60%. Beleza? Para ficar assim, ó, um do lado do outro. Aqui na parte de botões, eu vou mudar aqui para quero me inscrever. Inscrever é a cópia que eu vou usar. Vou adicionar um íconezinho aqui do lado, tá vendo que eu tinha colocado um íconezinho? Vou colocar esse mesmo ícone para ficar mais visual, né? Então, arrow. Lembrando que para adicionar ícone, você clica aqui, ó, nessa parte de biblioteca de ícones, que ele já vai abrir essa mega biblioteca e você pode pesquisar aqui qualquer ícone que você quiser. Então, vou clicar aqui em inserir, vou colocar a posição do ícone para o final, para ficar aqui depois, e o espaçamento dele eu vou colocar em 10. Vou clicar aqui em publicar e depois, aqui na parte de estilo, vamos dar uma personalizada agora nesse formulário aqui que a gente está fazendo, né? Vou vir aqui primeiro nessa aba de campo e a cor do texto eu vou deixar ela um pouquinho mais escura, mais ou menos assim, e a cor do fundo eu vou deixar ela um cinza bem claro, assim, ó, quase branco, mais ou menos aqui. Qualquer coisa a gente muda. Largura da borda, eu não quero borda, no caso desse layout. Arredondamento eu vou colocar em 30, para ficar bem curvado, assim. Esse estilo de design minimalista que a gente está fazendo, ele tem essa característica de ser um pouco mais as bordas mais arredondadas, tá? Isso aqui não é uma regra do minimalismo, não é necessariamente isso que faz a página ser minimalista. Isso aqui foi só uma escolha de design mesmo, para deixar a página um pouco mais amigável, né? Quando a gente coloca menos pontas em um design, o nosso cérebro inconscientemente tende a ver aquele layout como algo mais que tem um acolhimento associado àquilo, porque a gente tende a reconhecer formas pontudas, né? Então, se eu colocasse essa imagem aqui, ó, como pontuda, tirasse o arredondamento dela, ó, vou colocar em 0 aqui, ela ficaria mais seca, né? Mais brusca aqui no nosso layout, e não é isso que a gente quer que passe uma impressão um pouco mais de um conforto visual mesmo, né? Então vou deixar aqui em 25, mas lembrando que isso aqui não é uma regra, também tem layouts que ficam muito bonitos usando arredondamentos pontudos, beleza? Aqui na parte do botão eu vou colocar 20 arredondamento também, clicar em publicar, deixa eu ver o que mais que falta aqui, vamos dar uma crescidinha, vamos mudar a cor desse botão aqui, ó, também, cor do fundo eu vou colocar em preto, beleza? Vou até salvar esse preto aqui, ó, para ficar mais fácil pra gente, preto. Criar. E agora deixa eu dar uma crescidinha nesses tamanhos de botões aqui. Então, ó, tamanho do campo eu vou colocar como médio e tamanho do botão aqui eu também vou colocar como médio, para ele ficar um pouquinho maior. Vou clicar em publicar e aqui tá bem parecido já, né, o nosso layout. Vou centralizar esses elementos aqui, ó, clicando no container maior, no container pai,
vou clicar aqui em centro e depois dar um espaçamento aqui em cada um. Ó. Nesse aqui eu vou colocar uma margem de 30 mais ou menos. Lembra que a gente falou que o design minimalista ele tem espaçamentos bem consideráveis, então a gente vai aplicar essa prática também, né? Aqui no formulário eu coloquei 30 no design original também de preenchimento interno. Então eu vou colocar aqui na parte de preenchimento 30 e aí fechou. Ótimo. Agora vamos para a parte da imagem. Aqui na imagem eu peguei, são basicamente duas imagens para conseguir fazer esse detalhezinho aqui, ó, no atrás, que ainda assim também manteve o estilo minimalista, porque é uma linha bem fina, né? Não é algo assim muito mirabolante, é só um detalhezinho que é para ser usado com muita cautela, como eu tinha falado para vocês também. Então, para fazer esse efeito, são basicamente duas imagens. Uma é a minha imagem aqui, ó, se eu abrir aqui esse hambúrguer aqui, vocês veem que são duas imagens. E a outra é a imagem desse círculo aqui, ó, esse group aqui, esse círculo aqui. E aí tá uma atrás da outra e vou mostrar para vocês como que eu fiz para colocar uma atrás da outra. Então deixa eu já duplicar essas duas imagens aqui, ó. E a primeira imagem que eu vou colocar vai ser a minha imagem aqui, lembrando de colocar sempre uma imagem com boa qualidade para não afetar a qualidade do seu site, lembrando que as imagens são grande parte do seu site, então é importante que elas estejam bem nítidas, se for uma pessoa, né, e a intenção for que essa pessoa seja vista, que os olhos delas estejam bem visíveis também, é importante que você se atente a essas coisas. Então coloquei a primeira imagem e a segunda vou colocar aqui essa outra imagem aqui. Outra dica para a imagem aqui também, se você está seguindo um design minimalista, não coloque uma imagem muito poluída, tá? Tá vendo que essa imagem aqui, ela tem um fundo bem neutro e também eu tô com uma camisa neutra aqui, tá um pouco amassada a camisa, mas aí também vocês, paciência, né? Mas assim, ela tá bem minimalista também essa imagem com poucos elementos na tela, só meio que só basicamente o necessário, né? O essencial que é a foto do especialista aqui, beleza? E quando eu falo especialista não tô me achando, não, porque esse termo é o que a gente usa geralmente para definir quando tem uma pessoa na página, tá? Qualquer pessoa que você coloca na página que é a figura principal a ser promovida, ela vai ser chamada de especialista, beleza? Só para deixar claro isso aí. Agora eu vou vir aqui nessa parte de configurações, vou colocar uma borda para ele aqui, colocar uma borda de 15. Na verdade, borda não, eu quero um arredondamento. Ó, aqui em estilo, raio da borda, agora sim. Vou colocar aqui 25 de arredondamento. Clicar em publicar para salvar. Aqui a largura da imagem eu vou reduzir um pouquinho ela, vou colocar em 82, mais ou menos, para não ficar muito grande. E agora eu vou subir esse outro elemento de baixo aqui, ó. Vou vir aqui em avançado e vou colocar uma margem superior, mais negativa nesse elemento. Então, ó, vou puxar aqui, ó, puxar. E a gente pode ser mais rápido aqui, digitar o número também. Pelos meus testes, uns 500 foi um número bom. Então, ó, 500, a imagem já ficou uma em cima da outra. Para a gente dar uma crescidinha nessa imagem, a gente pode vir aqui na margem. Essa é uma forma meio que secreta de você crescer a imagem, que é você vir aqui na margem da direita e da esquerda e você diminuir um pouquinho o tamanho dela. O tamanho não, o número, né, da margem aqui da esquerda. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos uns 50 e aqui na direita também uns 50 mais ou menos. Até colocar mais aqui, ó, para ficar bem relevante. Vou botar 90 na direita e 90 na esquerda. E aí posso até aumentar um pouquinho mais esse espaçamento superior, colocar aqui, ó, 600. E aí fica bem no meio e fica passando aqui, destacando bem. Agora, para a imagem do especialista ficar por cima do desenhozinho aqui, a gente precisa vir aqui nessa opção de avançado, selecionando a imagem, e clicar aqui no Z-Index e colocar um Z-Index maior. O que é o Z-Index? É basicamente a ordem dos elementos. Então, se tem um elemento, ó, se o meu celular aqui ele está com um Z-Index maior do que essa capinha, então ele vai ficar na frente. Mas se ele tiver menor, ele vai vir para trás aqui no layout, beleza?
Basicamente, essa é a ideia do Z-Index. Então, se eu subir aqui, ó, ele já fica para cima, o que é o que a gente quer aqui para esse layout. Vou clicar em publicar. Agora eu vou reduzir um pouquinho a largura desse formulário aqui, para não ficar esbarrando aqui, né, na imagem, né? Então, deixa eu reduzir aqui, largura, reduzir, colocar aqui uns 80, 82 também, 82 é um número chave. Aqui também, 82, beleza, no texto. Vou clicar em publicar. Então, primeira sessão praticamente finalizada, né? Deixa eu dar uma olhada aqui que a gente pode arrumar. Talvez esse espaçamento aqui de cima, né? Eu não coloquei na página, na primeira página. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se eu vim aqui esses 3 pontinhos aqui, clicar em avançado, eu vou colocar um padding aqui de 60 em cima. E embaixo, para a próxima sessão, para ficar bem espaçado, eu vou colocar um padding de 120 aqui, ó, para crescer essa parte aqui, beleza? Essa parte aqui. Olha aí, ótimo nosso layout, primeira parte concluída. Inclusive, ó, quando eu dei a pré-visualização, ele não mostrou, não sei, deve estar bugado, né? Deixa eu ver aqui no ao vivo. Ele não tinha mostrado a imagem de trás, ó, mas foi só um bug mesmo, ó. No site ao vivo tá funcionando. Pronto, então primeira sessão finalizada. Vamos lá para a nossa próxima sessão, que é essa aqui, ó, como o workshop vai funcionar. E essa sessão aqui eu quis dar um efeitinho extra aqui para ela, que é super simples de fazer, vocês vão ver como que é tranquilo, que é esse elemento aqui da esquerda, ele fica fixo, enquanto esses outros aqui vão subindo. Dá um efeito mó legal, né? Parece que é um site mega complicado de ser feito e tal. Vocês vão ver que é uma coisa super simples de fazer, mas que faz total diferença, né? Então, para fazer isso, eu vou primeiro aqui criar mais um container. Vou colocar aqui um container com 2 novamente. Deixa eu ver se eu selecionar essa estrutura aqui, fica da forma que eu quero. Fica da forma que eu quero, que geralmente eu sempre faço o caminho maior, né? Que é criar uma estrutura aqui, Flexbox, aí eu crio uma estrutura única e depois jogo 2 containers aqui, duplico, mas daria no mesmo se eu simplesmente clicasse no maisinho aqui e clicasse nessa estrutura dupla, beleza? É só pegar o hábito de usar isso mesmo. Então aqui novamente eu vou alterar a largura desse conteúdo, vou colocar aqui em 1300 para ficar padrão o nosso grid aqui. Aqui no espaçamento inferior já vou colocar aqui uns 80 para ficar bem... Eita, aqui não, na margem não. É aqui no preenchimento. Vou colocar uns 80 para ficar espaçado para a próxima sessão. E nesse primeiro aqui eu vou colocar esse elemento de texto aqui, ó. Vou copiar ele e vou colar. E uma coisa interessante aqui que eu nem estou explicando muito para vocês, mas vocês vão ver na prática agora, é a questão da hierarquia visual, né? Tá vendo que essa seção aqui, o primeiro texto dela, ele é maior do que o segundo? É justamente aquela questão da hierarquia visual que eu estava falando para vocês. Outra coisa legal aqui de hierarquia visual são as cores desse segundo texto aqui, ó. Tá vendo que ele é um pouquinho menos preto do que o primeiro? Ele é mais cinza, né? Mais acinzentado, mais claro. Então, isso faz também um efeito de hierarquia. Você entende que esse texto aqui, ele é maior, ele é mais importante, ele é prioritário em questão de ordem de leitura do que o segundo. E aqui em cima acontece a mesma coisa também, de forma menos explícita, né? Só de a gente ter colocado esse simples e elegante aqui como negrito, já dá um destaque a mais para ele e já faz com que a pessoa escaneie a sua página de forma mais fácil. Esse aqui também é o princípio do contraste e da hierarquia visual, né? E a gente já está usando bastante princípios aqui durante a implementação dessa página, né? A própria questão dos espaços em branco também, da consistência do design, né? Então, começamos aqui com preto e branco de cores base e vamos seguir até o final com preto e branco de cores base aqui no nosso layout. Também mantendo a mesma fonte, né? Tudo para manter a consistência dessa página. Fechou? Então vamos voltar aqui para a nossa segunda sessão, que era aqui, ó, como o workshop vai funcionar. Eu vou duplicar isso aqui para fazer a sessão de baixo aqui também, que é essa aqui, ó, que inclusive eu não sei porque ficou bugado assim, ó. E tá bugado só na... Ó, deixa eu tirar essa margem aqui, ó. Pronto.
tirar essa outra margem aqui também. Pronto, agora foi. Só porque eu fui mostrar pra vocês, porque logo um segundo antes de eu gravar, tava funcionando certinho e aí quando eu botei pra gravar o negócio buga. Ó, esse aqui também dá pra corrigir. Deixa eu colocar aqui, ó, margem superior 0 e esse aqui eu vou colocar menos 15. Pronto, menos 15. Aí corrigimos. Aí bom que nesse outro aqui a gente já fica esperto para não dar o mesmo problema. Então a primeira coisa que eu vou passar é as copies aqui, ó, como o workshop vai funcionar. Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V, como o workshop vai funcionar. Lembrando que para fazer o negrito é só selecionar aqui e clicar aqui, ó, negrito, e ele já fica bonitinho. E esse outro aqui de baixo eu vou pegar aqui a mesma copy e vou colar aqui. Só que esse aqui de baixo eu vou vir em estilo e vou colocar a tipografia aqui para 20. Ótimo. Vou vir em avançado, deixa eu tirar a margem dele aqui, ó, não quero nenhuma margem. E esse aqui eu vou colocar como menos 15 a parte inferior aqui dele. E agora, para deixar esse primeiro aqui como prioritário, eu vou diminuir a cor aqui dele, ó, não quero que fique tão preto e também nem tão claro, né, que senão não vai dar para ler. Então só levemente assim, um pouco mais claro do que o outro. Clicar em publicar. Fechou. Então a primeira parte fizemos. A segunda parte vai dar um trabalhinho, porque esse elemento aqui é chato de personalizar, mas bora lá comigo. Também não é um bicho de 7 cabeças não, é só porque ele demora um pouquinho para personalizar. Vou até beber uma água aqui. Aproveita e bebe água aí na sua casa também, dá uma respirada. Muito conteúdo até aqui, né? Inclusive, se você não deixou o seu gostei-zão aí, sua avaliação, não precisa ser gostei, mas desde que você deixe um comentário construtivo, um engajamento aqui, a gente já vai ficar muito feliz, porque isso ajuda a gente a entender o que vocês querem, né? Aonde vocês estão tendo dúvidas, o que vocês estão gostando, o que não estão gostando. Então aproveita e deixa aí nos comentários a sua avaliação e também, se possível, um likezão em troca de agradecimento aqui, que é um conteúdo gratuito para vocês. Então vamos lá, pegar esse widget aqui, que é o widget de timeline. Se você instalou o plugin corretamente, aquele plugin que eu falei para vocês instalarem. Se você não instalou, volta lá na sua aba de plugins, ó, instala esse aqui, ó, Elementor Add-on Elements, beleza? Até mostrar aqui de novo o símbolo para vocês dele, que é esse EAE aqui, ó, Elementor Add-on, ó, esse carinha aqui, ó, EAE, beleza? Então se você não instalou, instala ele aí e pega esse widget de timeline e joga ele aqui, que ele vai ajudar a gente a fazer essa sessão de forma mais fácil. Vou colocar aqui, ele tem algumas skins para você personalizar, ó, logo de cara, para facilitar na criação do seu layout. A skin que a gente vai usar é essa skin 3 aqui, porque ela é mais semelhante ao layout que a gente vai criar. E aqui eu vou vir nessa parte agora de timeline. Deixa eu já publicar aqui para garantir que a gente não vai perder nada. Publicar. Vou fechar todos esses itens aqui, ó, não quero nenhum deles. Vou trabalhar só com o primeiro e depois a gente duplica. Então, primeira coisa é vir aqui no conteúdo, a gente vai atualizar a data, vamos colocar uma data só, né? Então, ó, dia 2, 28 de maio, dia 2, 28 de maio. Aqui a gente não vai querer nenhuma descrição desse elemento. E aqui no título a gente vai colocar o estrutura de lançamento em um dia. Que foi a copy que eu coloquei, mas totalmente aleatória essa copy, tá? Porque essa página ela foi baseada em outra página que eu ensinei no workshop, páginas de lançamento aqui, que aconteceu semana passada. Aí eu basicamente fiz um redesign aqui da página. Eu não, né? A nossa designer fez um redesign aqui no estilo minimalista para eu mostrar para vocês nesse vídeo, beleza? Então por isso que tá com essas copies, esses textos estranhos. Mas como aqui o foco é só mostrar o design para vocês, o estilo de design, eu acredito que não tenha problema. Então, ó, vou vir aqui nessa parte de mídia. Não, aqui eu não vou escolher nada, aqui tá tranquilo. Aqui nessa parte de Global Icon, eu vou tirar o ícone, não quero nenhum ícone. E vou colocar a versão dele aqui, ó, como View Stacked, beleza? Shape, posso colocar Circle e aí fechou. Deixa
Deixa eu clicar em publicar aqui para te salvar. Agora vamos vir aqui na aba de estilo. Aqui no espaço eu vou aumentar esse espaço, que esse espaço aqui é basicamente o espaço entre os elementos, né? Então quando eu duplicar, aqui ó, colocar item número 2, esse espaço aqui é o que a gente quer. E na verdade eu vou colocar até mais, ó. Eu vou colocar uns 300 para ficar bem considerável o espaço entre os elementos, né? Para manter a nossa padronização minimalista aqui. Aqui em card eu vou vir em cor do título, eu vou colocar branco, ó, branco, e a cor do fundo, cadê aqui? Background color, eu vou colocar como preto. Esse arrow alignment eu vou colocar como centro, para vir aqui para o centro. Na verdade, em verdade mesmo, eu queria era tirar essa flechazinha aqui, mas eu não achei a opção aqui nesse plugin. E eu sei que tem como, porque eu já fiz um layout com esse plugin aqui e tirei essa setinha aqui, ó, essa coisinha aqui, ó. Só que dessa vez eu quebrei a cabeça, eu fiquei uns 30 minutos procurando e não achei. Então, como é só um exemplo para vocês, eu vou deixar, tá? Mas eu não deixaria num design minimalista uma setinha igual essa aqui, beleza? Se vocês acharem, aproveita e deixa aí nos comentários como é que faz para tirar, porque não sei, eu simplesmente não achei a opção aqui para configurar isso. Aqui em card eu vou colocar esse alignment como centralizado, quero que fique centralizado. Aqui no border radius eu vou colocar 30 ou 25. Vamos botar 25 que a gente botou 25 na imagem, né? Para manter a consistência. Vou colocar um padding no card aqui de 50 para ele ficar cheinho assim. E aqui em avançado eu vou reduzir a largura, que eu vou colocar personalizado e vou colocar 55 de largura para que ele fique quadradinho nesse estilo aqui. E também para ele ficar centralizado, eu vou vir aqui no container py e vou alinhar os itens, tá? Para ficar todos assim, dessa forma. Já vou clicar em publicar, porque eu não sou maluco de perder tudo isso. E bora lá, estamos quase finalizando essa personalização aqui. Agora vamos vir aqui no personalizar esse guia aqui, né? Tá vendo que quando você desce o mouse ele vai acompanhando você? Então, para fazer isso, você vem aqui nessa parte de connector e vou colocar como preto esse connector aqui. Aqui em thickness eu vou colocar 2 de thickness para ficar bem fininho, né? O comprimento aqui dessa linha. Em icon eu vou vir aqui em size, eu posso diminuir um pouquinho o tamanho, ó. Na verdade, como eu nem personalizei ícone nenhum, então ele não vai adiantar nada, né? Border radius eu posso colocar 30 para ficar arredondado. O padding eu vou deixar 10. A borda eu não quero borda para esse ícone. E a cor primária vamos deixar aqui num... Ó, essa é a cor do normal, sem estar selecionado. O de cima é o que está selecionado e o de baixo é o que não está. Então eu vou deixar aqui preto. Na verdade, o não está selecionado faz mais sentido ele ficar mais claro, né? Vou deixar assim, ó. Vamos ver se fica bom. Aí qualquer coisa a gente coloca uma borda. Não. Tranquilo, assim. Vou deixar branco mesmo. Aqui em hover eu vou, por enquanto, deixar sem personalização. E em focus aqui eu vou alterar para preto, que eu quero que os que fiquem focados fiquem pretos. E agora eu vou clicar em publicar. Vamos ver como é que está o nosso layout na prática? Deixa eu só duplicar mais uma vez aqui, para ficar com 3. E vamos ver como é que está na prática o nosso site. Deixa eu entrar ele aqui na pré-visualização. Se eu clicar nesse olhinho aqui, ó, você consegue ver a visualização dele. Ó, já está bonitinho aqui, ó, já está bem legal. Inclusive eu não sei porque a flecha dessa vez ficou quadrada aqui. Qualquer coisa, depois eu vou tentar arrumar ela aqui para não ficar esse negócio quadrado aqui, né? Ó, e para melhorar a nossa usabilidade, faz mais sentido esse elemento aqui, ó. Quando ele não está selecionado, né, ele ficar sem nada, né? Eu vou tentar fazer isso, ele ficar branco também, né, no modo normal. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ó, no primeiro que eu tinha feito, ó, tinha ficado até mais interessante, ó. Quando você desce, ele vai perdendo a cor. Ó, eu vou fazer dessa forma aqui também. Ó, então aqui em icon eu vou colocar todos como preto. Preto, beleza. E no focus eu vou colocar como branco. Vamos ver se vai dar certo agora. Cinza, na verdade, né? Esse secondary color eu vou voltar ele aqui. Posso até colocar transparente. E aí vou colocar uma bordazinha de 3 aqui nesse focus. Vamos ver como é que tá agora. Aí bota a borda como sólida. Ó, acho que já melhorou bastante a experiência aqui, ó, do
a usabilidade, né? Ó, quando você desce vai ficando cinza, né? E aí fica mais claro o que a pessoa está mexendo, né? Ó, e agora eu fui mexer na cor do background e aí ele alterou a setinha aqui que estava bugada, estava quadrada, então era só um bug mesmo. Vamos só agora alterar a tipografia desse elemento aqui e a gente finaliza a edição dele. Ó, Title Typography, eu vou colocar Lato. Aqui é Lato. Mudou pouca coisa, né? E aqui a Content Typography eu vou colocar Lato também. Ótimo. Vamos reduzir um pouquinho o tamanho. Vamos colocar aqui como 16 esse. E esse outro aqui a gente coloca como 22, será? 25. 26, né? Por que não? Número par. Fechou? Agora, vamos fazer aquele efeito, esse efeito parallax, né? Que fica um fixo e o outro movimentando, né? Se eu não me engano é esse nome mesmo, deixa eu até pesquisar aqui, parallax. É esse mesmo, que a movimentação ela é relativa, né? Tem várias formas de fazer esse efeito parallax, mas essa aqui é uma forma bem fácil. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa com que o elemento da esquerda fique fixo, enquanto o elemento da direita se mova normalmente, né? Então, para fazer isso, você vai vir aqui no container do elemento da esquerda, vai vir aqui em avançado, efeitos de movimento e vai colocar aqui como fixo superior. E aí, ó, assim que eu descer, ele já vai ficar fixo na tela inteira, beleza? Só que aqui tem um problema. Se eu criar outras seções aqui, ó, deixa eu criar mais uma aqui só para mostrar para vocês, vou colocar uma cor nela aqui só para ficar claro e configurar uma altura considerável para ela. Ó, se eu descer aqui um pouquinho mais, esse texto aqui ele vai acabar invadindo a outra seção, porque eu não coloquei nenhum limite nele, né? Então, para fazer esse limite, eu vou vir aqui nesse próprio container e vou colocar aqui o efeito de movimento novamente, vou colocar aqui ficar na coluna, que aí ele vai ficar, ó, até o limite dele aqui, depois ele não vai descer mais, né? Então, clicar aqui em publicar e esse outro elemento do lado, o que eu preciso fazer nele é colocar um padding aqui na parte de cima, né? Uma margem, algum espaçamento aqui em cima. Eu vou colocar 400 de margem para que ele desça somente, para que a gente veja primeiro esse elemento e depois esse outro aqui vá descendo. E aí, beleza, fechamos aqui a nossa interação, nosso efeito parallax. Vocês viram como é simples fazer? Né? Nem parece que é tão simples assim. E agora aqui, nesses 3 pontinhos, eu vou colocar mais uma margem inferior aqui. Na verdade, eu já até coloquei, né, 80. Deixa eu ver como que eu colocaria isso aqui, 80. Eu quero que ele fique maior. Eu vou colocar até 100 aqui, vamos ver. 100, pronto. Então, fechamos a segunda seção e agora vamos para a última seção, que é a seção do especialista, que é muito importante também. Deixa eu fechar essa outra aqui que eu criei de exemplo para mostrar para vocês e vou criar uma outra do zero. Vou clicar aqui em Flexbox e clicar aqui em selecionar uma estrutura dupla com 2 containers. E na verdade, pensando aqui, eu nem vou criar essa estrutura dupla, porque aqui em cima já tem uma estrutura muito parecida, né? Essa primeira, esse banner, então eu vou só copiar ele aqui e colar ele aqui embaixo, que a gente já aproveita a estrutura dele. Vou vir aqui nesses 6 pontinhos, vou mudar aqui a direção para linha invertida e a gente aproveita essa estrutura aqui para colocar a outra imagem, né? Então vou mudar essa imagem aqui, vou colocar essa imagem que eu separei aqui, uma imagem diferente. É importante que sejam imagens diferentes na mesma página para não causar um estranhamento, né? Senão ficaria meio repetitivo a página, não ia causar, a pessoa ia achar que está na mesma seção, né? Talvez. Então coloca pelo menos umas 2 imagens diferentes aí na sua página que já vai ser muito bom. Vou vir aqui nesse container da direita, selecionar ele, vou colocar um paddingzinho aqui na esquerda dele de 50, para não ficar tão colado aqui com o outro. E aí vou tirar essa imagem aqui da logo e vou colocar a cópia aqui, ó, quem é Diogo Torres. E poderia até colocar um negrito aqui, né? Quem é Diogo Torres. Aqui na descrição eu vou pegar exatamente a descrição aqui de cima, ó, copiar e colar o mesmo elemento, né? E vou só mudar aqui o texto dele. Para fazer esse próximo elemento aqui,
eu usei um widget de lista de ícones. Então vou pegar esse lista de ícones aqui, lista de ícones, vou jogar para cá, vou fechar todos esses outros aqui, porque eu quero que esse íconezinho aqui seja esse ícone de check, beleza? Então agora sim eu posso duplicar ele 4 vezes. E aí aqui eu vou colocar umas coisas aleatórias, só para ilustrar aqui para vocês. Especialista em WordPress Elementor. Eu tinha colocado na copy filho da Dona Maria. O que eu posso colocar aqui? Aluno, nota 10, bonito, beleza? Então vou colocar essas coisas só para ilustrar aqui para vocês. E agora esse ícone aqui, eu vou vir aqui em estilo, ícone, e vou colocar como preto. O espaço entre eu vou aumentar um pouquinho, vou botar tipo um 6 de espaço entre. Aqui no ícone eu acho que está tudo ok. E aqui nessa parte de texto eu vou colocar a fonte lá que a gente está usando, que é a Lato, beleza? Aqui em cor eu vou colocar uma cor um pouquinho mais clara, né, daquela que a gente estava usando. Ó, essa cor aqui, mais ou menos. Não, aqui ficou muito claro, né? Vou colocar a mesma cor de cima, né, para ficar condizente com o nosso layout. Texto. Aqui, ó. E aqui o peso eu vou colocar como leve. A tipografia eu vou dar uma crescidinha nela, vou colocar uns 20, mais ou menos. 20, para ficar igual de cima, né? Esse de cima eu botei 20 também. Deixa eu clicar em publicar para não perder nada. E agora, por fim aqui, o nosso botão. Deixa eu excluir esse formulário aqui e vou jogar um botão aqui embaixo. Seria até bom que eu tivesse o formulário aqui, né? Eu vou pegar ele de novo, só para ter como referência ele aqui. Deixa eu copiar ele aqui novamente e vou colar só para ter referência na hora de personalizar o botão. Então, botão, eu vou colocar aqui, garanta o seu ingresso e vou colocar um ícone aqui de flecha, arrow. O mesmo ícone lá do outro. Colocar para trás, estilo, vou vir aqui em cor, colocar preto, mudar a tipografia para Lato, que é a que a gente está usando, colocar semi-negrito aqui, colocar o tamanho como 20. Aqui no tamanho do botão eu vou colocar um preenchimento de 20 superior e 20 inferior, e que eu acho que foi até muito, né? 15, vamos deixar 15. Eu acho que a tipografia também ficou muito grande, vou deixar aqui uns 18, tá bom. E vamos colocar aqui na direita também uns 20. Na verdade, esse preenchimento aqui, ó, aqui na direita eu não vou preencher e vou colocar aqui, ó, esticar, que aí fica dessa forma que eu acho até melhor para controlar a largura, né? Aqui em raio da borda eu vou colocar 30, para ficar arredondado. E acho que a gente já pode excluir esse formulário aqui, né? E ainda assim eu tô achando a tipografia bem grande. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho mais para 16. Pronto. Clicar em publicar. Vamos alterar agora essa imagem aqui de trás, que ela tá ocupando muito espaço aqui. Ela tá muito para cima, na verdade, né? A gente pode reduzir aqui, ó, direita. Pode aumentar, na verdade, aqui. Vou colocar 50. 60 e aqui também 60, para não ficar ocupando tanto espaço. E aqui em superior eu vou colocar, deixa eu ver se 500 fica bom, acho que fica, né? Olha, 520 ficou legal. Clicar em publicar. Essa aqui não foi a melhor foto, né, possível, né? Tanto que é até meio engraçado colocar bonito aqui do lado com uma foto dessa aqui. Mas, né, não é toda foto que... Não é sempre que a gente vai sair bonito na foto e nem precisa também, né? Porque para uma página converter, nossa, tem cada página aí da galera que escolhe umas fotos que, pelo amor de Deus, viu? Mas é isso. Aí aqui, ó, um detalhe que eu tava reparando, esse grid aqui, ó, tá vendo que tá tudo seguindo uma mesma linha? Ó, mesma linha aqui e tal, só que quando chega aqui embaixo, não segue a mesma linha, né? Então, pra gente arrumar isso aqui, a gente pode colocar essa imagem pra esquerda aqui, ó, o alinhamento dela. E a outra também fazer a mesma coisa, o alinhamento dela para a esquerda. E também ela em si a gente pode colocar ela um pouquinho mais, ó. Deixa eu crescer aqui, crescer a parte da esquerda e diminuir a parte da direita. Acho que assim fica bom, 100, beleza? Ó, aí agora sim tá de acordo com o nosso grid aqui, ó. Se a gente vir para cá, ó, certinho aqui. Vou clicar em publicar. Fechou? Vamos ver como é que tá a nossa página no ao vivo para visualizar alterações. Ó, e olha lá, criamos o nosso design minimalista seguindo todos aqueles princípios que eu falei para vocês, né? Então aqui, ó,
Princípios de design, isso aqui é o básico, a gente sempre tem que seguir na hora de criar um design. E também as cores aqui, ó, usamos basicamente tudo que a gente falou aqui, ó. Aplicar uma ou duas cores personalizadas para os destaques, isso aqui a gente nem usou, inclusive, mas daria para fazer também, ó, se eu quisesse colocar uma versão de destaque, ó, inclusive tem até aqui salvo, ó, na página que quando a designer me mandou esse modelo de site, né, para fazer aqui no vídeo, ela tinha feito uma versão verde também, ó, aqui, ó. Então ela usou também o princípio do minimalismo, que é você colocar até uma ou duas cores de destaque para destacar os elementos, que também ficou bem legal. Usamos aqui, ó, elementos visuais estilo flat, né, sem muitas texturas, efeitos exagerados. Também tomamos bastante cuidados com as sombras, os gradientes, a questão do espaçamento. Mantemos os respiros entre os espaçamentos também, que foi muito bom aqui para manter a consistência do design, né? E vocês viram também que isso aí demorou, aqui na minha gravação deve ter demorado mais ou menos, sendo realista mesmo com vocês, na gravação foi 1 hora e pouco. E na pré-gravação, porque antes de fazer esse vídeo eu também já tinha feito o layout, né? Demorou umas 2 horinhas, mais ou menos. Então 2 horinhas para você implementar um site que, pô, com um design muito moderno, né? Muito atual, que tem capacidade de converter muito. Para você aprender a fazer esse design, eu acho que vale muito, muito a pena. Isso aqui é questão de 1 dia de estudo, você já consegue dominar esse estilo aqui. E ainda mais depois de ter visto essa aula, se você prestou atenção tudo direitinho, se você anotou tudo aí. Então, queria saber de vocês o que vocês acharam. Deixe aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, mais focado na parte de design. Se você quer que a gente traga outras tendências aqui para o canal. Eu confesso que eu gostei muito de gravar esse vídeo, porque muita coisa eu aprendi aqui com vocês na prática e também quero aprender a fazer vários outros estilos para mostrar para vocês estilos que estão em alta no mercado. E aqui eu me despeço, espero muitíssimo que vocês tenham gostado e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu! Esqueci de me apresentar, me apresentei no começo, né? Meu nome é Diogo, sou web designer aqui na Escola de Sites. E nos vemos em um próximo vídeo. Valeu, tamo junto!